Oi, pessoal! O nosso tema de hoje é a oração subordinada substantiva subjetiva. Aposto que você já ouviu falar que essa matéria é muito difícil ou que é impossível de aprender, não é mesmo? Eu vou provar para vocês que é possível aprender sim e você nunca mais vai esquecer. Mas antes, vamos lembrar o que é a oração subordinada substantiva. Como o próprio nome indica, as orações subordinadas substantivas equivalem a substantivos e desempenham no período composto funções que os substantivos podem exercer na oração, como sujeito, complemento nominal, aposto ou predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que vai exercer a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Por exemplo, na frase "é óbvio que estou respeitando a quarentena", você consegue ver o sujeito? Consegue falar "eu é óbvio" ou "ele é óbvio"? Não consegue, não é mesmo? Então vamos analisar mais uma característica da oração subordinada substantiva subjetiva. Nessa oração, você encontrará as conjunções subordinativas que ou se. Voltemos na frase. É óbvio que estou respeitando a quarentena. Nela está presente a conjunção que. E essa frase será dividida da seguinte forma. Tudo que vem antes da conjunção é nossa oração principal, e a partir da conjunção é a oração subordinada substantiva subjetiva. Agora vamos ver quais são as estruturas possíveis da oração subordinada subjetiva. Primeira estrutura. Verbos unipessoais, que são aqueles que não cabem conjugação, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo: parece que encontraram um cachorro perdido. O nosso verbo unipessoal nessa frase é o verbo parece. E que encontraram um cachorro perdido é a nossa oração subordinada subjetiva. Segundo, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais a oração subordinada subjetiva. Exemplo: é importante que fiquemos em casa. Nessa frase, o verbo de ligação é o que é o verbo ser. E o importante é o nosso predicativo do sujeito. E que fiquemos em casa, a oração subordinada subjetiva. Terceiro, voz passiva analítica mais oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo: foi falado que as aulas presenciais poderão voltar em agosto. O nosso verbo aqui na voz passiva analítica é o foi falado. E que as aulas presenciais poderão voltar em agosto, a nossa oração subordinada subjetiva. Quarto, voz passiva sintética mais oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo: falou-se que haverá a possibilidade de retorno das aulas presenciais em agosto. A nossa voz passiva sintética, falou-se, e que haverá a possibilidade de retorno das aulas presenciais em agosto, a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. E aí, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima!